A próxima organela nós chamamos de plastos, né? Os plastos, pessoal, são estruturas basicamente exclusivas, tanto de células vegetais, ou de plantas, como a gente chama, e de algas. Ou seja, não tem nas células animais, ok? Não tem nas células fúngicas. Não tem, por exemplo, geralmente em micro-organismos bacterianos, tá certo? E esses plastos geralmente têm uma função de realizar, por exemplo, a fotossíntese, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. E basicamente os plastos podem ser de 3 tipos, né? Nós temos os chamados de cromoplasto. Esse prefixo cromo, pessoal, tem a ver com pigmentação, ou seja, de coloração. Geralmente vermelho e amarelado, geralmente que existe nas flores, nos frutos, nas raízes e em algumas algas, já que as algas também têm diversas cores. Nós temos também os leucoplastos, né? Eles geralmente são incolores, ou seja, não são de pigmentação, mas são de armazenamento, como o próprio amido, por exemplo. Existe um tipo de leucoplasto chamado amiloplasto, que guarda amido, né? Geralmente em raízes de plantas, em caules, ok? E existe os cloroplastos. Os cloroplastos são plastos, vamos dizer assim, de tonalidade esverdeada. E geralmente elas têm isso por quê? Porque elas têm um pigmento chamado de clorofila, que é o que dá, além da cor esverdeada, às plantas e algumas algas, é o que atua na captação da energia solar, na produção do processo de fotossíntese. E pessoal, aqui para mim, relembrando isso, a fotossíntese é o processo de produção de quê? De glicose. Por isso que os vegetais, por isso que as algas são chamados de autótrofos, que são seres que produzem, geralmente o pessoal aprende assim na prova, né? São seres que produzem o próprio alimento, os autótrofos. Os heterótrofos são aqueles que não produzem o próprio alimento. Lembrando que esse alimento é o nutriente glicose, tá certo? Então, aquelas estruturas, aqueles seres vivos que conseguem realizar por algum mecanismo a produção de nutrientes por conta própria, chamamos de autótrofos. E aqueles que não conseguem, consequentemente, heterótrofos. E os vegetais e as algas são autótrofos. Por quê? Porque ela tem cloroplastos, porque ela tem esse pigmento, e esse pigmento, a partir da ação da energia solar, junto com água, entre outros mecanismos, vai formar o que nós chamamos de glicose. Então, se consegue produzir, são autótrofos. Ok? Próximo slide, vamos lá? Aqui, para vocês visualizarem, né, um esquema dos 3 componentes, leucoplasto, cloroplasto, cromoplasto, que servem, claro, como componentes, principalmente vegetais e de algas, né? Aqui, vamos falar agora especificamente dos cloroplastos, que são as estruturas que dão cor esverdeada, né, aos vegetais e algumas algas, né, bem como a parte da fotossíntese. Se vocês perceberem, pessoal, olha bem para a estrutura. Tem 2 membranas, membrana interna, membrana externa, muito parecido com a mitocôndria, muito parecido com a célula bacteriana, tá? Aí tem o meio interno, que é uma substância como se fosse um citoplasma, que é o estroma, e tem as estruturas que nós chamamos de tilacóide, pessoal. Tilacóide, né, o conjunto de vários tilacóides, forma uma coisa chamada de grana, tá certo? Ok? Grana é essa pilha de tilacóides que vocês estão vendo aqui, tá, pessoal? Ok? Então, cada tilacóide é onde tem os pigmentos chamados de clorofila. E a clorofila, por sua vez, é a estrutura, né, ou o pigmento que vai atuar na captação da energia solar e, claro, na atuação da formação da fotossíntese.